Olá! Positividade em Foco começando, mais uma semaninha juntos. E aí, como foram de fim de semana, espero que muito bem. Essa semana tá incrível também, temos 5 convidados super especiais. Hoje vamos falar sobre transformação de vida através do autoconhecimento, do foco, da disciplina, com a Dani Carvalho, já que me solicitou para participar. Dani, já te acrescento aqui, já te incluo aqui. Amanhã a gente tem o André Rabelo. A gente vai falar sobre empreendedorismo e liderança na área do esporte, que é bem interessante também isso, né? Bem importante também. Na quarta-feira temos a Lilian Toledo aqui voltando. Há 21 dias atrás, né, de quarta-feira para trás, a gente falou aqui sobre produtividade e lançou um desafio de 21 dias anotando questões felizes durante o dia. E o tema de quarta-feira é a felicidade relacionada ao aumento da produtividade no dia a dia. E vamos ver os resultados desse desafio com a Lilian Toledo. Na quinta-feira vamos falar sobre liderança positiva na rotina dos profissionais das equipes, né? Em equipes com grandes números de profissionais, vamos falar das empresas, como é que essa liderança positiva funciona, e o convidado é o Gustavo Souza, meu amigo querido. E na sexta, para encerrar a semana, nós vamos ter aqui, sexta-feira, gente, sexta-feira é dia dos namorados, né? E é o dia da gente explodir em amor, né? Falar sobre amor. E vamos falar com a Mel Callas, ela que é coach de sexualidade. Vamos falar exatamente sobre isso. Desafios e descobertas em diferentes convivências da sexualidade na quarentena. Então tá uma semana super especial e hoje vamos começar com a Dani. Dani, vou te chamar aqui então. Um oi para todo mundo que está entrando. Sejam muito bem-vindos. Vida, né? O coaching ajudando a gente a ter mais autoconhecimento, foco, disciplina para conquistar aquilo que a gente realmente quer, né? Nossos objetivos, né? Pra ajudar a organizar a nossa mente a realmente focar e conseguir conquistar. Dani, sua linda! Oi, gente! Boa noite! Como você Muito, está, minha amiga querida? muito feliz de estar aqui hoje com vocês, muito honrada pelo convite, né? Claudinha foi Muito bom. anjo aí na minha formação, gente. Assim, para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje, poder compartilhar aí um pouquinho, né, do que eu tenho aprendido nessa jornada, e eu acho que é legal começar falando sobre isso, né? Que a gente não está aqui como donas da verdade, mas como pessoas Não, que estão aqui nunca. para poder contribuir com tudo aquilo que sabem. E eu estou aqui hoje para entregar os meus 1000% nessa 1 horinha que nós estaremos juntas. E estou feliz de verdade. Muito obrigada aí pelo convite, Claudinha. Maravilhosa, amiga. Pois é, numa época desse momento tão inusitado, né? A gente vê que tem realmente empresas fechando e que tem empresas crescendo, né? Que tem gente que está Sim. perdendo grana e tem gente que está ganhando grana, né? Então, acho que a diferença do como você encara esse momento é que possibilita isso, né? E a gente vai falar hoje sobre uma ferramenta que faz parte da nossa vida, da nossa carreira, que é o Aham. coaching. E o coaching realmente é uma ferramenta incrível para ajudar nessa organização mental, né, Dani? Para a gente se Sim. enxergar dentro de quem somos, do que fazemos, né, da Uhum. onde estamos, para ajudar a transformar a nossa vida. Tem um pouquinho de autoconhecimento, sim, mas não é terapia. Então, fica aqui a defesa de que coaching não é terapia, para a gente realmente reforçar essa diferença. Sim, Mas sim. todo o processo de mudança tem um pouco do autoconhecimento, né? E Uhum. até na maneira como você lida com a sua rotina, né? Você passa a se observar mais. Então, se você se observa mais, você passa a se conhecer um pouco melhor, né? E aí Sim. tem essa questão do foco, da disciplina. Uhum. Então, minha amiga, eu quero que você fale sobre você, sobre como é que está a sua quarentena, sobre como é que tá essa questão nova aí dos seus trabalhos, né? Sei que você está crescendo, você é uma das que está crescendo. Então, tá contigo, minha amiga. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu amo você de paixão. Que alegria estar aqui vendo você, vendo esse Ah, sorriso incrível. E vamos juntas.
Muito obrigada, estou feliz aqui de ver as pessoas que entraram. Gente, muito obrigada pela presença. Mandem coraçõezinhos aí que acalma o nosso coração. A gente adora também, coração. tá? Porque não tem essa, dá nervosinho sim, dá frio na barriga. Fazer live, a Claudinha tá aí nessa pegada, já tá acostumada, né? Mas eu tô retomando agora esse momento, né? Amiga, cada dia é um dia, cada dia é uma novidade. A gente vai indo, ao verdade, vivo, vai tem, indo. mas ó, não me deixem aqui sozinha, mandem coraçõezinhos que a gente gosta muito, tá? E o que eu gosto de começar falando a respeito, né, dessa transformação que o coaching ele proporciona, né? Algumas pessoas elas costumam falar que elas renasceram de uma experiência de quase morte, né? Eu falo que eu renasci a partir da minha formação de coaching. Quem estava lá sabe do que eu estou falando, né? Foi realmente um processo muito profundo para mim, começar a olhar para dentro, ver as perebas que eu precisava curar, que é muito bacana e que eu acredito que é algo que a gente não faz no nosso dia a dia, né, Claudinha? Acho bacana a gente falar sobre isso, porque nós vivemos uma cultura onde a gente não recebe, por exemplo, educação emocional na infância, né? A gente não aprende a lidar com os nossos sentimentos e a gente não tem esse hábito e essa cultura de olhar para dentro, de fazer esse exercício, né? E enquanto a gente está olhando para fora, mas no sentido de buscar os culpados daquilo que aconteceu na nossa vida. Quem que é o culpado por eu não ter hoje a vida que eu gostaria de ter? A gente não consegue encontrar as respostas, né? Porque as respostas, elas estão dentro da gente. E aí eu acredito que esse processo, né, do coaching, que é um processo, acima de tudo, de autoconhecimento, ele é um processo que leva realmente a gente para um outro patamar, né? E aí, uma coisa que aconteceu, assim, muito forte comigo, né? Quem era a Daniele antes do coaching? Eu, quando comecei no coaching, eu estava infeliz com a minha carreira, né, profissional. Então, eu já sentia que ali não era o meu lugar, me sentia muito sobrecarregada, né? Eu sentia que faltava tempo ali para minha família, para as pessoas que eu amava e de viver algo realmente com propósito, né? Algo que eu realmente acreditava. Mas eu também não tinha clareza do que eu queria. Então, primeira coisa aí que a gente trabalha dentro de um processo de coaching, a gente ter clareza, porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, né, qualquer lugar serve. E isso foi algo que fez muita diferença para mim. Então, quando eu comecei a entender o que eu realmente queria, aí já foi o primeiro passo, né? Eu falei, porque a gente começa a eliminar as distrações, as outras possibilidades, né? E aí, dentro do processo de coaching, o que acontece também? A gente começa a desenhar ali, junto com o profissional, um caminho para poder atingir esse objetivo que a gente quer, né? E eu costumo dizer que, às vezes, o objetivo que a gente tem, a gente olha e é como se fosse o topo de uma montanha. É algo que a gente acredita que está muito distante, mas, na verdade, a única coisa que está faltando é planejamento. Então, às vezes, o coach, ele senta na nossa frente, né? E aí, sei lá, o objetivo, por exemplo, é um carro zero, e aí esse carro é 40 mil reais. E a pessoa não tem aqueles 40 mil hoje, e aí ela começa, ela deixa aquele sonho de lado, ela deixa aquele projeto de lado. Mas quando a gente começa a esmiuçar isso, a gente começa a perceber que esse carro zero, esse sonho, esse topo da montanha para essa pessoa, na verdade, às vezes está na pizza que ela tem que cortar no final de semana. Ele está na economia da roupa que ele está comprando à toa e que não usa, né? Às vezes está num sacolé gourmet que vai fazer, que vai gerar ali uma renda extra, mas enfim... É 200 reais daqui que a pessoa vai pegar, né, de economia, mais 200 reais de uma renda extra que vai fazer. E aí esses 400 reais por mês é o pequeno passo que ele precisa dar de forma consistente para poder atingir aquele objetivo. E eu estou dando um exemplo aqui super simples, mas às vezes o que a pessoa precisa dentro do processo, às vezes é se dedicar um pouco mais para poder ter uma promoção dentro da carreira. E aquela promoção, aquele valor que ele vai receber a mais, é o que vai possibilitar a pessoa atingir esse objetivo. Mas o que acontece com a maioria de nós? A gente não para poder fazer esse planejamento, né? Para poder
desenhar esse caminho. A gente não faz perguntas, né, Dani? Porque a gente está acostumado, a gente é treinado, eu até falo que a gente é adestrado, né? A gente é Sim, adestrado a não nos fazer perguntas, né? A seguir num ritmo que foi é, programado pra gente, né? Então a gente sim. nasce, aí vai para creche ou não creche, enfim, cada um com a sua história, mas passa Sim. pelo colégio, e do colégio tem aquelas matérias que não tem nada a ver com você, né? São matérias, ok, importantes, mas metade você não usa no resto da sua vida, né? Ou usa pouquíssimo, né? Você poderia ter outras matérias que te dessem mais conteúdo para o resto da sua vida, para o seu crescimento, né? Aula de economia financeira, aula de inteligência emocional, né? Aula de meditação, para a gente aprender, né? A respirar melhor. Então, só alguns exemplos. E a gente vai treinado a passar de ano, né? Então, eu ouvi outro Sim, dia o Jerônimo Telme falar muito que a gente é treinado a ser medíocre. Então, porque se a média é para passar 6, você se esforça para passar com 6, né? sim. E aí você vai passando, e chega no momento que você tem que escolher a sua carreira. E as pessoas já falam para você que você, naquele momento, tem que definir a sua carreira para o resto da sua vida. E aí você tá ferrado, porque, gente, você não se conhece. Você não sabe o que você gosta. Você a vida inteira foi medíocre, foi mediano, foi passando naquele deixa a vida me levar do Zeca Pagodinho. E aí você não sabe quem é você. Como é que você vai fazer, escolher sua carreira? No meu primeiro vestibular, Dani, acho que eu nunca te falei isso. Eu fiz para odonto, para direito e para comunicação. O que você Uhum. acha? Eu tava um pouquinho enrolado aí, Bem, né? bem parecido, né? E aí, Claudinha, isso faz a gente refletir o quanto que a gente já começa a nossa vida, a nossa carreira, querendo se encaixar num padrão, Num naquilo que padrão. disseram pra gente que seria bom, né? E às vezes a gente, claro que com Exatamente. a melhor das intenções, mas nem sempre com os melhores resultados, né? Mas muitas Sim. vezes é muito influenciado pelos pais que acreditam que na profissão X, na profissão Y, a gente É. hoje falar, eu vou ser coach. Nossa, o pessoal, a família cai de pau em cima da gente. Vocês estão Falar, ah, você não loucas, deu certo, né? vocês Você é estão aquela pessoa que não deu malucas. certo, né? Sim, sim, quanto preconceito, né? É. E Mas aí, numa oportunidade de ganhar um dinheiro extra para alcançar o seu objetivo de viajar, de comprar um carro, de não sei o quê, você não se permite fazer o tal do sacolé gourmet, porque não, isso não é profissão. Olha sim, que mico que eu vou fazer. Não, não vou fazer isso para uhum, vender, não, mas não vou. Não, não, de jeito nenhum. E aí você sim, vai se podando, né? Você continua se uhum. podando E, por e, valores que por, não são seus, né? e porque está no julgamento, né? E agora temos uma especialista em sabotadores aí, né? E sempre que a gente tá no sentimento do medo, sempre que a gente tá ali com medo do julgamento das outras pessoas, e aconteceu isso muito comigo, porque quando eu queria fazer a minha transição, eu pensava muito no que as outras pessoas iriam pensar, não no sentido Sim. de que elas tinham alguma coisa a ver com a minha vida, mas no sentido de se não der certo, né? A vergonha que eu vou passar, vai todo mundo rir de mim. Só que a grande verdade, gente, é que cada um tá vivendo a sua própria vida. Isso são crenças, são coisas que a gente cria na nossa cabeça e que só tem importância pra gente. Porque qual que é a importância que vai ter para as minhas ex-colegas de trabalho, por exemplo, se eu tô dando certo ou se eu não tô, sabe? No sentido de que não vai mudar a vida delas. Mas nesse Exatamente. dia, viver a minha missão, tomar essa decisão de ser coach, de seguir esse caminho, que era o caminho que o meu coração estava pedindo, fez toda a diferença para minha vida. Então, pode não ter feito para mais ninguém nesse sentido, né? Mas para mim fez Só todo precisa ser para sentido, né? sua, né? Exatamente. Mas quantas Eu vezes a digo, gente eu sempre acaba. pergunto, né? Quando a pessoa tá julgando muito o outro, julgando, apontando o dedo, apontando. Aí eu pergunto: você paga um boleto dela todo mês? Você que paga as contas dela? É você que caminha o Ótimo. caminho dela? Não, Porque se exatamente. for, aí, né, são outros 500, né? Mas nem assim também, né? Mas, pelo amor de Deus, vou pegar uma Sim. conta aqui. Você passa a andar com uma continha no bolso, a primeira pessoa que te julgar, você fala, você paga ali pra mim.
né? É exatamente A minha mãe isso. entrando aí. Oi, Eu tô mãe! vendo aí. Oi, filha. Oi, mãe da Claudinha. Seja bem-vinda. Quando eu comecei a olhar para dentro, fazer esse movimento, Claudinha, isso me trouxe também muita clareza, muita conexão com aquilo que eu realmente queria. Com E aí eu você, parei de me distrair com o caminho, né? Com as coisas que estão à nossa volta, né? E isso faz toda a diferença. Dentro do processo de coaching também a gente tem aí algumas ferramentas que são muito poderosas, né? Eu gosto muito de falar aí do perfil comportamental, uma ferramenta com quase 98% de assertividade, né? Que traz mais de 50 informações a respeito do nosso perfil. Então, uma baita ferramenta, o próprio teste de sabotadores também, né? Que é um processo que a gente traz muito da nossa infância, né? Através daquilo que a gente ouviu dos nossos pais, né? Aquele padrão que a gente acreditava que era o certo, que era o correto, e que a gente vai aí tentando se encaixar ao longo da vida, né? E aí, isso tudo, se conhecer, vai trazendo para a gente um empoderamento, a coragem que a gente precisa para largar o velho. E coragem não é um sentimento, coragem é uma decisão, é a gente decidir seguir aquilo que o nosso coração ele tá mandando a gente seguir, né? O nosso caminho. Você falou do velho, né? Tem uma frase do Bert Hellinger que eu já falei algumas vezes, mas que é assim, muita gente fica parado na estação esperando o velho o trem, quando o novo já está na sua frente, cheio de oportunidades para você seguir em frente, né? Então Sim, e Einstein também tem uma frase muito famosa nesse sentido, que loucura é a gente querer continuar fazendo as mesmas coisas de antes e ter resultados diferentes. Não tem outro caminho, né? Se hoje não é isso que eu quero para minha vida, o que eu preciso fazer de diferente para poder construir esse resultado, né? E aí, o que acontece, gente, dentro desse processo que eu acho que é o mais incrível de todos, é quando a gente começa a ter consistência na direção daquilo que a gente realmente quer. Primeiro, que só pelo fato da gente ter um profissional ali acompanhando a gente, é comprovado cientificamente que aumenta aí muito o nosso compromisso. Mas não precisava nem ter comprovação científica para isso, né? É só a gente trazer aqui um exemplo, cara. Você se determinou a correr todo dia. E aí tem um dia que você acordou com um pouquinho de preguiça e tal, deu uma enrolada, ficou na cama. Mas se eu tivesse me comprometido de correr junto com a Claudinha, gente, olha como aumenta esse comprometimento. Porque eu vou ficar sem graça de falar pra Claudinha que eu tô com preguiça. Eu vou ficar sem graça de falar que eu tô dando desculpinha, né? Porque no mínimo eu já ia estar te ligando também e falar, Dani, vamos lá, cara. Não, vamos lá, levanta aí, vamos embora. Tô pronta aqui, na sua portaria te esperando. É isso aí. E aí só isso aumenta muito o comprometimento. E aí a gente começa a ter consistência na direção daquilo que a gente quer. E eu falo hoje que mais importante do que a gente ter iniciativa é a gente ter a acabativa. Porque, gente, quando a gente pega, por exemplo, processo de emagrecimento, né? A pessoa, ela sabe conscientemente que para emagrecer ela precisa se matricular numa academia, no sentido de ter que fazer uma atividade física, precisa cortar os doces, precisa cortar a fritura, precisa adotar ali novos hábitos de vida. E aí, o que acontece na prática? A criatura se matricula na academia, mas 15 dias depois não tá indo, porque ela acha que dá muito trabalho, a academia é muito cheia, que tá todo mundo reparando ela que ela tá acima do peso, né? Quem nunca, né? Tem aquela coisa assim. Vai no nutricionista, paga uma grana nas fórmulas que a profissional lá passou, né? E aí, daqui a pouco, o que acontece? Não tá mais seguindo fórmula nenhuma, não tá seguindo dieta nenhuma. E se der uma merda no trabalho, aí que ferrou. Porque o primeiro McDonald's que tiver, a pessoa se enfia. E aí, 10 minutos depois, vem o sentimento de culpa. Porque não era aquilo que ela queria para a vida dela, né? Porque então, é um prazer volúvel, né? É um prazer imediato, né? Sim, com certeza. Um alívio, às vezes, para aquela dor que a gente está sentindo, né? E aí, falando em alívio de dor, falando em quem eu era,
era algo que eu fazia muito para poder compensar a frustração que eu tinha com a minha vida. Comprar mais do que eu precisava, comprar além do necessário. Então, Mas o Dani, eu acho que isso que você está falando é perfeito, né? Porque se resume a planejamento, né? Organizar a nossa cabeça e nossa rotina para a gente se planejar, né? Entender o que você quer. E o coaching é muito bom para isso, porque ele te ensina as ferramentas para você se perguntar o que você quer, né? Se perguntar e responder. Então, num processo de coaching que dura 3 meses, né? 10 sessões e tal, enfim, você vai aprendendo a passar a ter esse hábito de se perguntar, né? Porque quando você se pergunta, você tem que fazer uma escolha, né? Porque a sim, sua resposta é uma escolha, né? E aí vão sim, surgindo as possibilidades, as mudanças, né? E acho que ajuda realmente a organizar essa questão do pensamento, porque a gente nunca teve que perguntar nada. A gente não pergunta nem sim. quem a gente é. E é legal a gente falar que esse processo não é gostosinho, tá, gente? Porque a gente não tá aqui para enganar ninguém, porque dói. Às vezes Dói. olhar para nossa sombra, para aquilo que a gente precisa melhorar, e o coach às vezes vai precisar botar o dedo na ferida, no sentido de perguntar para a gente aquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente não quer enxergar, é algo que é incômodo. E aí eu falo que crescer dói. Dói mesmo. Mas estamos aqui para crescer e para evoluir. E que bom que a gente tem aí essa metodologia, que bom que nós fomos privilegiados no sentido de ter tido a oportunidade de conhecer, né? Tudo de bom que o coaching ele pode trazer para a nossa vida. E eu fico me perguntando, às vezes, como seria a minha vida, né, se eu tivesse conhecido esse processo antes. E hoje tenho a missão de levar isso para o maior número de pessoas. Porque a grande verdade, Claudinha, é que as pessoas elas já ouviram falar muito sobre o coaching. Tem pessoas que até fazem piada, mas a grande maioria da população nunca viveu uma experiência, não sabe o que é uma sessão, o que é sentar ali com um profissional, com as técnicas, com as ferramentas corretas na tua frente e extrair o que tem de melhor dentro de você, né? Porque... Dani, mas as críticas vão existir sempre, né? São as pessoas que estão lá na zona de conforto e dentro da sua zona de conforto, o que eu faço? Eu critico e eu julgo. Sim, acabou. Com certeza. Então, se é novo e a pessoa ouviu de alguém, a pessoa não sabe o que é, a pessoa nunca ouviu falar, né? Fica achando que é terapia, né? Não é terapia. Tem profissionais, sim, que são mal intencionados, como em qualquer carreira, né? E aí, porque cresceu muito no Brasil, tem a parte mais fácil, né, do que cresce, começa a aparecer, é você julgar. Você criticar, mas você tá lá, né? Confortável na sua laminha da zona de conforto. Aí é cada um com cada um, né? O tempo que você vai demorar a dar um estalo e, opa, peraí, mas deixa eu ver o que eu posso tentar mudar, né? É de cada um, né? Sim, com certeza. E estamos aqui para desmistificar isso, né? Para poder levar essa metodologia para o maior número de pessoas, né? Inclusive como forma de gratidão, porque realmente é a transformação que eu vivi na minha vida e que eu sei que a Claudinha viveu na vida dela. É o que a gente quer levar para as outras pessoas, né? E é o porquê da gente estar aqui hoje também, né? E uma coisa legal também para a gente falar, Claudinha, é que assim, esse processo, né, não é algo que é da noite para o dia, não é algo que é mágico também, né? Eu falo que é meio que uma transição, não deixa de ser, porque o primeiro passo para a mudança é a consciência, né? Então, Exatamente. se eu não sei que eu preciso mudar, eu não faço nada para poder atingir esse objetivo. E aí eu gosto até de trazer um exemplo do arrogante. O arrogante, ele não vai mudar nunca. Por quê? Porque ele não sabe que com aquele comportamento ele está afastando as pessoas dele, que ele está afastando oportunidades. Porque quem é que quer promover uma pessoa arrogante? Quem é que quer? Ele está perdendo relacionamentos, porque ninguém quer namorar com um arrogante. Mas, gente, de verdade, se você conversar com um arrogante e perguntar para ele se ele é arrogante, ele vai falar: Deus me livre, eu sou super humilde. Não, de forma alguma, porque a pessoa não tem consciência.
E a gente tem esse monte de perebas dentro da gente, esse monte de inconsciência que a gente precisa descobrir, a gente precisa entender o porquê. Então, pegando lá o exemplo das compras, quando eu comecei a entender através do processo de autoconhecimento, por exemplo, que eu estava repetindo um padrão que o meu pai tinha, eu estava repetindo um padrão que o meu pai fazia. Por quê? Porque nesse aspecto, meu pai, ele era uma referência para mim. Para mim, ele era o cara financeiramente falando, né? E aí eu era a mulher que esbanjava dinheiro. Eu era a pessoa que pegava o salário e falava, não, eu trabalho para isso. Só que o quanto que esse comportamento, ele estava me afastando do meu objetivo, do que eu realmente queria para a vida, sabe? Porque E era inconsciente, né, Dani? No inconsciente, era inconsciente, exatamente. Né? E aí, desculpa. E aí o papel do coaching de ajudar a trazer a consciência para o coach, para a pessoa que está passando pelo processo, para ela poder conseguir ver aquilo que ela não quer enxergar. Porque é através desse processo de consciência que a mudança ela começa, né? E aí começa um processo que é meio que o seguinte: eu já sei que aquela calça jeans não dá mais em mim, mas eu vivi muito tempo com aquela calça jeans, ela ficava linda e maravilhosa e eu preciso me desapegar. Então, me desapegar daqui da forma como eu me comportava e que agora não serve mais, porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, meu resultado vai ser o mesmo, mas eu preciso deixar aquilo ir. E aí, quando eu deixo essa calça jeans, né, ela aí, quando eu decido me desapegar dela, eu abro espaço no meu armário para novas oportunidades, para novas habilidades, para, por que não, novas atividades, né? Novas coisas que eu posso me permitir fazer a partir daquele momento. Só que também não é automático, né, gente? A gente, quando entra numa aula de violão, por exemplo, eu acho lindo quem sabe tocar, mas a gente não aprende a tocar da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Tem um momento ali que a gente está naquele processo de mudança, de aquisição de novas habilidades, de novas competências, mas que a gente tem vontade de voltar para calça jeans, né? Quem nunca, né? Porque a gente é imediatista, né, Dani? A gente está no mundo que é tudo ao mesmo tempo agora, né? Milhões de coisas acontecendo e você fica naquele ritmo imediatista, né? Mas realmente a mudança, ela não é um fenômeno, ela não é um milagre, ela é um processo. E você vai mudando ao longo da sua vida, ao longo dos novos hábitos. Uma vez um dos anjos estava trabalhando com a gente na equipe, perguntou: você comentou comigo que você mudou essa questão tal. Aí eu falei: eu mudei. Quando foi que você mudou isso? Eu falei: como assim, quando foi? O dia, o ano, tal. Eu falei: não faço a menor ideia, porque é um processo, né? Eu sei te dizer que hoje eu não tenho mais essa questão que me incomodava, que era um problema, que era um buraco grande, né? Então o buraco vai fechando. Vai fechando. Tem um momento que você fala assim: cadê o buraco? Não tem mais buraco. Né? Então, e como isso passou a ser uma questão resolvida, né? Eu tô falando de qualquer questão que você tenha para resolver, né? Ela vai virando no automático, né? É que nem aprender a andar, né, Dani? Você não aprende a andar, você vai começando a aprender, de repente você está no automático andando, olha que maravilha. Virou um processo automático, virou um processo inconsciente. Então, olha que incrível, né? Mas é um processo. E cada um tem uma maneira individual de aprender, né? Eu falo sempre, eu tenho um irmão gêmeo comigo. Somos completamente diferentes. Inclusive, ele aprendeu a andar antes de mim. Olha né? aqui. Se fôssemos todos iguais, a gente deveria ter feito tudo igual, né? E não é, cara, não é. Então, assim, a gente também... Por que eu tô falando isso, Dani? Porque cada um tem o seu tempo, né? O coaching vai funcionar individualmente para cada um de uma maneira totalmente diferente do que o outro, né? Você pode ir fazer o coaching por exemplos N que você vai ouvir de histórias maravilhosas, mas a sua história vai ser a sua história, né? Você tem que se comparar com você, né? Eu me comparo com a Cláudia de ontem, né? Você se compara com a Dani de ontem, né? Eu não vou me comparar com a Dani, nem você se comparar com a Cláudia. Isso não funciona, isso é louco, isso é louco. Sim, né? Com certeza. E o quanto que às vezes a gente não tem paciência com o processo, né, Cláudia? Eu gosto muito de usar a metáfora da borboleta, porque
eu Tá bom? percebo que o processo de coaching, ele é exatamente isso, né? A gente não precisa de um milagre, a gente precisa passar por aquele processo, mas ali a lagarta, né, ela passa por um processo que ele é sozinho, ele é solitário, porque o processo de coaching é você com você mesmo. Por mais que tenha um profissional ali, o profissional tá ali para te apoiar, mas ele não tá ali para fazer por você, né? E eu falo que o casulo ele é apertado, o casulo ele é escuro, só É que incômodo, né? decidir passar por esse processo e pagar o preço, porque a gente também paga um preço, né? Porque Claro. das coisas que você precisa deixar de fazer, das coisas que você precisa começar a fazer, né? De tudo aquilo que você tem que deixar para trás para poder deixar um novo vir. Mas eu falo que é impossível você passar por um processo de coaching e você voltar a ser quem você era antes. E aí, quando você descobre ali as suas asas, o que você realmente nasceu para viver, a tua missão de vida, o teu propósito, é algo que não tem preço. E se a gente olhar à nossa volta, assim, você pergunta para as pessoas o que você quer para a sua vida daqui a 5 anos, né? A resposta da maioria das pessoas é: eu não sei nem se eu vou estar viva. E, cara, que esse pensamento, ele vai te levar para que lugar? E aí a gente volta lá no início, né, da nossa conversa. Se eu não tenho clareza de onde eu quero chegar, qualquer Lugar serve. serve. E aí a gente vê as pessoas chegando assim, no final da vida sem ter vivido aquilo que realmente queriam. Porque nunca pararam para poder olhar o que eu realmente quero, né? Nunca pararam para ser sinceros com eles mesmos. Para se perguntar, né, Dani? A gente não é treinado para se perguntar. Sim, O sim. que que, o que que, o que que o adulto, a maior parte dos adultos, respondem para aquelas milhões de perguntas que as crianças fazem? Porque sim. Porque é assim. Porque mamãe falou que é assim, então é assim. Você não permite que a criança queira continuar perguntando, sabe? Então você começa, você acha um saco por N motivos, né? E aí você se coloca onde você está, né? A sua rotina é enrolada porque você se colocou nessa questão enrolada, né? Você não parou nunca para pensar, peraí, alguma coisa está errada, o que que eu posso mudar aqui? Né? Para eu ter mais tempo de qualidade com meu filho, com meu marido, com minha esposa, com meus pais. Né? Você não fez, você vai indo na mediocridade, naquela roda da vida que é infinita de sem tempo, né? Por que tem tanta gente nesse momento estranhando estar em quarentena, isolada em casa? Porque o verbo conviver é muito novo agora para as pessoas. E você morou anos com aquela família, você nunca conviveu com ela, né? E aí você ensina a criança que é assim e acabou. Sim, é Entendeu? assim porque Vai Deus comer quis, e né? ponto final. Entendeu? E aí você ensina a pessoa a não perguntar mais. E Com o hábito é certeza. assim, é um processo, né? Você vai E, indo numa. É assim, acabou, 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 né? A sim, Célia sim. colocou aqui uma coisa bem interessante. É mais fácil acreditar no que o outro te diz do que acreditar em você. Pois é, a gente é treinado a isso. Sim, e por isso que é tão importante as ferramentas do coaching, né, Claudinha? Por Sim, quê? Até pegando isso aí que a Célia falou. Porque dependendo de como você está nesse momento, do que você viveu até aqui, de como você está se sentindo, você pode ter uma visão de você mesma que não é a visão real, que é uma visão que está o quê? Com o véu das crenças. Então, se eu acredito que, putz, eu sou uma merda de pessoa, que minha vida tá uma droga e que eu não vou sair desse buraco nunca, cara, às vezes o meu potencial ele tá aqui, mas eu tô me vendo aqui. Enquanto eu estiver me vendo aqui, eu vou me comportar como essa sim. pessoa que tá aqui. E aí, quando a gente traz ali, através dos assessments, através dos testes, e a gente vem com as perguntas, porque não é só relatório, tá, gente? Relatório é só Não. papel. Mas Não, através é das muita troca. perguntas, a gente consegue transformar aquilo ali em informação relevante para o nosso coach que vai gerar transformação, a pessoa ela começa a entender qual que é realmente o potencial dela, o que ela tem de bom e o que ela precisa melhorar para poder chegar aqui.
Agora também acontece o contrário, tá? Às vezes eu não cresço, por quê? Porque eu me acho a última Coca-Cola do deserto, né? É, E aí eu é. não consigo ter consciência do que eu tenho dentro de mim que eu preciso melhorar. E aí, se Aí eu a não gente tenho volta a falar do consciência, arrogante, né? e aí, se eu não tenho consciência, eu não vou melhorar nunca. E aí, eu tô na merda e eu vou continuar na merda e eu ainda tô achando que tá gostosinho. Por quê? É. Porque às vezes aquele Aquela mediano, o lamazinha. medíocre, né, que a gente foi É. acostumado lá desde da infância a viver dessa forma, a gente começa a achar que isso é o normal, né? E aí vem É. todo. Hoje, quando a gente olha aí a alta performance, né? As pessoas que enriqueceram assim de uma maneira muito mais rápida que a maioria da população. A gente olha para todas essas pessoas e a gente percebe que são um perfil de pessoas que decidiu pensar diferente, que se permitiu viver fora da É. caixinha, né? Que decidiu É. quebrar com esses padrões, romper com esses É. padrões. E eu mesma, de uma certa forma, aconteceu isso comigo, porque o maior medo que eu tinha antes de eu fazer a minha transição era eu perder o ganho financeiro que eu tinha, né? Que Perder a engraçado, qualidade de né? vida que eu tinha. E quando a gente olha para a realidade, Claudinha, eu estava vendo uma matéria da Exame muito recente, falando que mais de 56% da população brasileira está insatisfeita com o trabalho Sim. mas Claro. não, mas não tem coragem de buscar uma mudança por conta do medo. E Se aí acha velho, acha que vai perder tudo. Mas, gente, eu falo uma coisa, Dani, acho que você sabe que eu falo isso. A gente nunca perde. Nunca. Bota isso na cabeça. A gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. E esse aprendizado é um ganho. É que a gente fica apegado a umas questões materiais, né, Dani? sim, Materiais. Que a gente com vive no certeza. mundo capitalista, que tudo é imediatismo, tudo é comprar, consumir, consumir, e tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não tem que ter nada, gente. Não Preste tem atenção que no que ter é nada. importante para E, você. e veio essa pandemia para mostrar isso pra gente, né, Pô, gente? Que a gente tá em casa sem comprar sapato novo, sem comprar bolsa nova e vamos sobreviver a isso. Eu acredito de verdade exatamente, que a não é gente importante. E eu acredito de verdade que a gente vai sair dessa pandemia assim, pessoas muito melhores do que entramos, porque é um momento de muita desse olhar para dentro, né? De É. você começar a se perceber, né? E A olha que palavra que louco. você falou só uma palavra que você falou que é a mais importante de tudo, eu acho, Dani, que é decidir. Sim. Quando você decide que você quer Uhum. mudar, aí começa o seu processo, né? Sim. E aí eu gosto muito de bater na tecla que a coragem ela é uma decisão. E às Sim, vezes a pessoa ela passa a vida inteira esperando sentir esse sentimento dentro do é, peito dela, como se fosse algo que fosse surgir, mas não é sobre sei. isso. Eu decidi que eu vou estar aqui nessa live mesmo com frio na barriga, e seja o que Deus quiser, estou aqui para poder fazer o meu melhor. Eu decidi que eu vou viver aquilo que eu quero para minha vida. Então, são decisões que a gente vai tomando, né? É. E cada decisão, gente, tudo aquilo que a gente faz na nossa vida tem ganhos e tem perdas, né? Não tem isso de, eu tomei uma decisão e eu só vou ganhar aqui, né? Agora, o que a gente precisa fazer é um exercício de olhar. Se o que a gente vai ganhar com aquela decisão que a gente está tomando supera as perdas que a gente vai ter com aquilo. E as Então, perdas são aprendizados, gente. sim, Sabe? mas eu vou te dar um exemplo, Claudinha. Quando eu fui fazer a transição, né, a minha transição de carreira, o que eu ganhei? Eu ganhei disponibilidade de horário, eu ganhei mais tempo com a minha família, eu ganhei qualidade de vida. Qualidade E de o que eu vida. perdi? Eu tive perdas, eu perdi uma série de benefícios, eu perdi o salário lá na conta todo final de mês. Hoje eu não É, tenho mas você mais essa. recupera depois isso, entendeu? Sim, sim, Você, mas uma pergunta. Você é mais feliz hoje ou você é mais feliz antes, quando você tinha esse salário na sua conta? não, com certeza eu sou mais feliz hoje. E é isso, é avaliar se o que você vai ganhar Isso.
supera aquilo que eu não você tô está querendo perdendo. menosprezar as perdas. É óbvio Sim, que existem sim. perdas, mas entender que essas perdas, elas não têm tanta importância assim. E Sim. elas viram aprendizado, e elas viram ganho. E Uhum. assim, você hoje, eu também hoje não tenho carteira assinada, né? Sim, E colocaram na minha cabeça desde sempre que tinha que ser, né? O mundo coloca na sua cabeça, né? Que você tem que ter carteira assinada, que você tem que ser até funcionário público, que você tem que fazer um concurso, que você tem que dizer o quê, tem que sim, ser... Cara, mas e aí você entra numa estrutura que você não é feliz. E aí você abre uns buracos e para preencher os buracos você come, você bebe, você compra, você, né, não tá feliz no relacionamento, você vai buscando coisas para sim. preencher esse buraco. E Uhum, olha a diferença de quando você não tem essa estabilidade, quanto uhum. como você é mais estável com você, sabe? Aham. E como tudo isso tem a ver com crença, né, Claudinha? Porque a hora que você descobre, vivendo na prática, que o teu salário era algo limitado, o teu ganho como empreendedor, ele não tem limite. Quanto Sim. mais você conhece, quanto mais você investe no teu negócio, quanto mais o teu negócio cresce, mais aumenta a tua possibilidade de ganhos. E isso é algo real. Então, a gente vê isso na prática, né? Quantos empreendedores a gente tem de sucesso nesse país? E quantas É. pessoas estão deixando de viver uma vida extraordinária nesse sentido por conta do medo. E aí, É. E você sabe uma teu coisa que você medo, falou? É. o que você Não, vai mais lá. teme, te afasta daquilo que você mais quer. É. É. Porque, assim, uma coisa que a gente é acostumado a pensar e que está errado é a pensar no objetivo maior, né? No tipo, quero. Você falou bem aí do comprar um carro de 40 mil, 100 mil. Vamos supor, o carro é Uhum. 100 mil. Aí você olha para tua conta bancária. Você fala, pô, não tem 100 mil reais, né? Sim. E como é que eu vou fazer? Ah, não desisto, né? Não vou conseguir. Só que, na verdade, a gente pode pegar esse objetivo maior dos 100 mil e ir dividindo ele em etapas, Sim. né? E então, Uhum. fazendo ações específicas para cada etapa, né? E eu dou muito esse exemplo do GPS, que eu acho que foi o Érico Rocha que eu vi ele contando esse exemplo em 2013, e esse exemplo fechou total com meus pensamentos, porque é o seguinte: você dirige, você quer ir para a Bahia de carro, saindo do Rio, né? Eu não sei Uhum. chegar na Bahia de carro sozinho, eu preciso de um GPS, de um mapa. Só que aí eu te pergunto, você coloca lá no GPS o seu destino lá, Bahia, né? Salvador, que terra linda, vamos lá nos baianos. Você sabe chegar lá? Não sabe. Você coloca o destino, ele te diz lá a quantidade de quilômetro, a quantidade de tempo para chegar, e depois ele te mostra os 100 primeiros metros, os 200 primeiros metros, um pedacinho do caminho Sim. até a Bahia. E você é Aham. doido, porque você vai. Sim, Você verdade. Muito vai. boa essa E reflexão. se você colocar isso para sua vida, cara, esses primeiros metros são, sei lá, um dia, uma semana, um mês. Então quebra a sua chegada na Bahia em semanas, Sim. em metros, né? E vai indo. E é óbvio que na estrada pode ter um acidente. E aí, em vez de chegar em Salvador amanhã, eu vou ter que ficar hoje nessa cidadezinha aqui do meio do caminho, num hotel, porque tá fechada a estrada. Maravilha! São acontecimentos que vão rolando, né? E aí você entrou num outro lugar que mudou a mão, né? Sim. Ou aconteceu uma Sim. manifestação, ou ficou sem gasolina, ou sei lá o quê. A vida vai acontecendo. Mas você E- tem na sua cabeça seu objetivo maior. Divide ele, cara. Isso é planejamento. É o que a gente chama do pequeno passo, né? Qual é o pequeno passo que você Exato. precisa dar hoje, que se você der ele de forma consistente, vai fazer você chegar na Bahia, no topo da tua montanha. E às vezes a gente não chega no objetivo porque a gente está olhando para o topo da montanha, mas não quer dar o pequeno passo, né? É. Não E quer fazer usa o aquilo que coaching. precisa, Pô, e não o coaching quer te fazer aquilo ensina a que enxergar os precisa passinhos. ser feito hoje, exatamente. E aí o meu marido ele fala uma coisa que eu trago para a vida, sabe? As pessoas elas querem o gelo, mas ninguém quer encher a forminha, porque encher a forminha dá É, trabalho, né?
Então, Dá é muito trabalho. sobre decidir pagar o preço também, né? O que eu vou precisar fazer aqui de Sim, forma consistente que vai me trazer, que vai me fazer chegar nesse objetivo. E mais do que isso também, né, Claudinha? Eu acredito muito na lei da semeadura, mas eu acho que quando a gente está na dúvida, a gente meio que acaba esquecendo, né, essa lei. Tudo sim, aquilo que a gente planta, a gente vai colher invariavelmente. Então, quando você decide construir uma nova história, aquilo que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. Só que acontecem duas coisas nesse processo. O primeiro é a ansiedade, porque eu plantei hoje, amanhã eu já estou revirando lá a terra porque eu quero que brote amanhã. E não é é. dessa Cadê, forma. cadê, cadê, né? Exatamente. E a segunda coisa, que às vezes eu quero controlar a colheita. E, gente, quando a gente se Sim, desconecta do resultado, eu falo, a gente não controla resultado, né? Essa pandemia, ela veio aí para poder mostrar isso pra gente, mas a gente controla a ação. Então, como vai ser a minha colheita? Eu não tenho como dizer se eu vou colher 1 tonelada, se eu vou colher 1,5 toneladas, mas eu posso controlar a minha plantação. Então, eu vou plantar 1 milhão de sementes aqui nesse terreno. E a mesma coisa a gente precisa trazer para a nossa vida. Só que quando a gente entra nesse processo, quando a gente entra nesse lugar de querer controlar resultado, é a hora que a gente se perde. Porque a gente não tem sim. controle de resultado. A gente tem controle daquilo que está na nossa mão e o que a gente controla são as É, nossas ações. Então, é. hoje eu A posso gente decidir, mas controla a nossa ação em relação ao resultado, né? Aconteceu, agora eu posso controlar o que aconteceu em relação a mim, né? Ao meu trabalho, né? sim, A vou gente dar não um tem controle exemplo de assim, nada, ó. né? Várias pessoas tomaram a decisão e deram um pequeno passo de estar aqui com a gente hoje. Só que não Sim, tem o controle sobre o resultado. Vão colher, né, sim, o fruto sim, de estar aqui com a gente na live, desse compartilhamento que a gente está fazendo. A gente, quando decide ler um livro, a gente está decidindo pagar o preço, a gente está investindo, mas eu não tenho como mensurar qual que é o resultado que eu vou ter com a leitura daquele livro. Então, percebe como é que é diferente? sim. Eu controlo a ação, a decisão de ler o livro, mas o resultado que eu vou ter com a leitura E daquele essa livro, metáfora é muito boa para dizer que a cada leitura, um novo resultado, né? sim, com Então, se você certeza. pegar o mesmo livro para ler em épocas diferentes, você vai ter o mesmo objetivo, ler o livro, mas o resultado vai ser diferente a cada leitura, né? Você não é a mesma Dani que leu aquele livro naquele ano, né? Então, essa leitura desse ano tem um resultado diferente. E você não pode começar o livro pensando, não, agora eu vou aprender de novo isso que eu já aprendi lá atrás. Mas como assim aprender de novo isso se você já aprendeu, né? Teoricamente. Então, realmente é Não, com maravilhosa essa certeza. metáfora. E se a gente lê até seguidamente, né? Terminei de ler o livro e eu começo a ler o livro novamente, é impressionante como a gente começa a ter novas Sim, percepções, como a gente começa a prestar atenção em detalhes, em coisas que a sim, gente não tinha prestado atenção antes, né? sim, E aí toda essa consciência que a gente vai tomando é o que vai ajudando a gente a construir um novo resultado, a construir toda aquela questão da consistência que a gente estava falando aí no início do nosso encontro, né? sim. Eu fiquei pensando outro dia, teve uma amiga minha aqui na live, a Kátia, e ela foi ler um trecho de Guimarães Rosa, do livro Grande Sertão Veredas. E a maioria das pessoas, né, se não é ligada à literatura, né, não gosta de livros assim, só vai ler Guimarães Rosa quando? No colégio, quando é obrigado, quando tem que fazer uma prova do livro. E aí você já lê de saco cheio. E naquela Ah, idade você não tem a percepção, né, da delícia que é o livro, né, de como aquilo faz sentido, porque a gente não tem o hábito de se conhecer, de perguntar o que está acontecendo e tal, a gente está indo na obrigação, né? Tem que tirar 6 para passar de ano, né? Então, ela sim. leu um trecho aqui e foi incrível, foi uma delícia, né? Então, como a gente pode, numa época da vida, não entender o que está acontecendo com a gente, porque a gente não tem ainda o conhecimento suficiente, né? A gente não tem ainda a capacidade suficiente para entender, para realmente perceber o que está acontecendo. E em outras épocas, a gente fala, nossa.
Era isso, que incrível, maravilhoso. Vamos lá, vamos em frente, né? Continua, né? Às vezes, E, e tem uma frase do que ela leu que combinou muito combinou muito com a live que a gente teve, combina muito com o momento de pandemia e combina muito com o que a gente está falando. Tem um trecho que ele fala assim: o correr da vida embrulha tudo. sim. Uhum. Olha como É, essa questão da rotina, de vai fazendo, vai passando, vai não sei o quê, gente, embrulha tudo. Aí você não sabe quem você é, não sabe a sua essência, não sabe o que você quer, né? Então, eu acho que o coaching, aí voltando para o coaching, né, Dani? Não é um milagre, a gente tem que tomar uma decisão de querer fazer o processo, de querer realmente passar a ter o ato de fazer as ferramentas e se olhar, se observar. Mas é um processo incrível, né? E gostaria muito que todo mundo passasse por esse processo, fizesse, né? Tivesse esse autoconhecimento que o coaching proporciona por você passar a se perguntar sobre as questões, né? sim, bacana você trazer isso, Claudinho, porque como uma forma também de contribuir nesse período, eu estou lançando aí o meu primeiro grupo de desafio de Oba! coaching. Corre lá no perfil, gente, inscrição com link na bio. Gente, vou botar aqui o Instagram da Dani, hein? Vou fixar aqui. Esse grupo de coaching ele vai ser gratuito, mas as vagas são limitadas. E ontem eu fiz o pré-lançamento, as vagas esgotaram logo nas primeiras horas. E hoje eu estou lançando o segundo grupo. Então, quem tiver interesse ou conhece alguém que está insatisfeito hoje com a vida profissional, que sente que está perdido, que não tem clareza do que realmente quer, corre lá no perfil para poder fazer a inscrição, tá? Pegando o gancho aí do que a Claudinha estava falando também, essa questão do automático é justamente isso que geram as grandes crises na nossa vida. E como que funciona? Eu vou vivendo no automático, e aí eu tenho um objetivo de atingir as minhas metas dentro da empresa. Eu sou um executivo e aí eu estou negligenciando a minha saúde, por exemplo. E aí chega um momento que o fato de eu não cuidar da minha saúde, de eu estar muito focada ali num objetivo específico, ele gera uma crise. E aí essa crise, ela provoca uma mudança absurda na minha vida que eu não estava preparada para viver. Que é o quê? De repente ter que cortar o açúcar de uma forma repentina, porque eu descobri que estou diabética, eu descobri que estou hipertensa, e aí o tempo que eu não tirava para poder fazer exercício físico regularmente, agora eu sou obrigada a tirar. Então, gente, vamos sair do automático para a gente não precisar viver essas crises, né? E poder decidir viver essa transição, né, daquilo que a gente é hoje para aquilo que a gente realmente quer ser, de uma maneira estruturada, de uma maneira planejada e, por que não, com um acompanhamento profissional aí que eu tenho certeza que vai ajudar muito nesse processo. Com certeza, eu acredito. Eu acho que tem 4 pontos aí importantes para a gente falar, né, Dani, sobre esse processo, sobre isso que você está oferecendo no desafio do coaching, né? Que são quatro questões bem importantes para a nossa vida, né? Um é saber o que a gente quer mudar, né? O dois é Clareza, saber né? clareza. O Ter dois é clareza. saber por que a gente quer mudar, né? Mais clareza ainda. O terceiro é realmente a gente acreditar, a gente ter autorresponsabilidade para assumir essa mudança, né, e pagar o preço, né? A gente falou aqui no Sim, início, dói sim. Não pode desistir, dói sim, mas é um processo, não é um fenômeno, né? E o quarto, que eu acho que aí é o mais importante também, né, que é acreditar nessa mudança, porque a mudança acontece. E é uma mudança incrível. E olha esse sorrisão da Dani aí. Você acha que ela acreditou na mudança e pagou o preço, mesmo com as dores? E hoje é essa coach incrível, está lançando esse desafio do coaching. Eu deixei fixado aqui, Dani, o seu Instagram, para quem ainda não show. segue, te seguir e participar do desafio. É gratuito, gente.
Muito sabe? bom, como Eu forma tenho das uma... pessoas experimentarem, né? Experimentarem. Vivenciarem. É claro que assim, nada substitui um processo de coaching, um processo Sim, mas é um individual, começo, né? mas botar no grupo também para entregar o 1000% ali dentro, né? Como forma de contribuir genuinamente, justamente por acreditar na lei da semeadura, porque eu acredito que aquilo que a gente planta, a gente colhe, e a colheita ela é muito mais extraordinária do que tudo aquilo que a gente possa sequer imaginar, sabe? Quando É. eu conheci o coaching, quando eu fui passar pelo meu primeiro processo, eu jamais poderia imaginar tudo aquilo que o coaching iria proporcionar na minha vida, né? Em termos de realização profissional, realização como pessoa. Gente, eu acho que até a pele tá mais bonita, tá? Abrindo o coração aqui. Célia, linda. Gente, ó, muito, muito, muito obrigado por vocês terem estado aqui com a gente. Deem aí Não, ainda faltam 5 minutos, pode continuar. E aqui no meu já tá acabando. Ai, que bom. Mas olhem, deixem o feedback de vocês pra gente, como que contribuiu, por que que valeu a pena para vocês estarem aqui com a gente. E como que a gente pode contribuir ainda mais com vocês? O que que seriam temas bacanas aí para a gente poder trazer em lives futuras? Mandem coraçãozinho pra gente. Isso. O Dani, tem uma frase do meu... Vou contar uma história rapidinha aqui, né? Eu fui casada quando eu me divorciei. Uma grande amiga minha me ligou e falou assim, você se separou? Aí eu falei, me separei. E comecei a chorar e tal, e o que eu queria naquele momento era um afago, uma passada de mão na cabeça, né? Era um colo. E ela falou assim, então agora você vai fazer aquele curso que eu te indiquei, né? De autoconhecimento, inteligência emocional e tal. Eu falei, eu quero colo. Eu falei, meu colo, ela falou, meu colo é você fazer esse curso. E foi a melhor escolha, né? Melhor colo que eu recebi, porque aí sim eu comecei a me conhecer, né? Aí sim eu comecei a entender milhões de questões minhas, que não tinham nada a ver com divórcio, mas tinham, enfim, né? E aí o Walter Tamer, que é o treinador, né? Ele fala uma frase que é, assim, excepcional e que todo mundo deveria entender ela, colocar isso na parede para ler todo dia, que é a seguinte: não há crescimento, desenvolvimento e mudança sem a expansão da consciência. E o que é a expansão da consciência, né, Dani? É o autoconhecimento, é se perguntar, é decidir mudar, é se ter essa autorresponsabilidade de pagar o preço, de dói sim, e vamos lá, e vamos mudar, e vamos crescer, e vamos evoluir, né? Vamos passar a sorrir dessa maneira que a gente sorri hoje, né? Porque não tem, senão você vai ficar sempre naquele mundo, naquele personagem de desenho que é ó vida, ó azar, ó céus. Não dá para viver assim, né? É sair da zona de conforto, né, Claudinha? E pagar o preço. Lembrei de outra coisa muito bacana aqui. Amanhã a Claudinha estará novamente, né, no canal às 18 horas, fazendo uma nova live. Mas ó, às 19 eu vou estar lá no meu perfil também com uma convidada falando um pouquinho mais sobre sabotadores, tá? Maravilhoso. Como você se sabota no seu dia a dia e como vencer algumas estratégias também para vencer esse processo de autossabotagem. Vai ser um prazer enorme. Compartilhem aí com as amigas, com os amigos, com quem precisa estar com a gente lá amanhã, gente. E é aquela coisa, né, Dani? Não serve para você, você sabe para quem serve. Então faz aquela boa vontade, né, de indicar para quem, né, o caminho do bem, né? Divulgar, ampliar, ajudar. Olha só, eu desativei os comentários que eu quero fazer aquela nossa foto maravilhosa. Mas aí eu vou pedir para as pessoas mandarem muitos coraçõezinhos para essa foto sair cheia de coração. Vamos lá, gente. Os coraçõezinhos aí, pra gente sair com uma foto bem caprichada, hein? Vamos lá. 1, 2, mais coração, mais coração. Bora, gente. Cadê os corações? Isso. A gente gosta de coração, né, Dani? Ó, mais um, gente, mais um. Ajuda a gente. Ai, gente, ó. Foi.
Foi, meu Deus, Muito será que eu não bom. saí falando com a boca Não, eu aberta? tirei outras, tirei outras. Ah, Tirei então três tá fotos. bom. Me salva aí. Gente, ó, muito, muito, muito obrigado por terem estado com a gente até o final. Para mim foi um prazer enorme, uma honra de verdade estar aqui com você, Claudinho. Ó, a hora que você quiser, estamos juntas nessa. E é isso, que você continue aí nesse trabalho lindo que você está fazendo, de trazer positividade para as pessoas nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. E lei da semeadura, Claudinha, eu tenho certeza que o que você está plantando, você vai colher assim de uma forma extraordinária na tua vida. Gratidão, Dani. Gratidão a todo mundo. O Positividade em Foco volta amanhã às 6 com o André Rabelo aqui. Vamos falar sobre empreendedorismo e liderança no mundo do esporte. Está acabando o nosso tempo. Um beijo em todo mundo!